uma grande história de amor que é tabu, mas é uma grande história de amor lindo. Se ele só tivesse a mesma idade, seria lindo. Beijando com o velho. Olá, eu sou a Thay, seja bem-vindo ao meu canal, Thay Te Conta. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto polêmico, tabu, não sei dizer, mas que eu sinto que precisa ser conversado, precisa ser falado, sobretudo agora que eu não sei, eu vejo isso crescendo dentro da literatura contemporânea atual, de novo, principalmente dentro do BookTok, principalmente com muitas leituras muito jovens e me deixa muito preocupada, que é a romantização da trope estudante e professor. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo sabe o que é Lolita, mas para quem talvez não saiba ou não se lembre, vou fazer um breve resumo. Caso alguém não saiba, Lolita é um infame livro escrito por Vladimir Nabokov de 1955. E esse livro é um clássico da literatura e ele é um grande tabu porque ele retrata a história de um professor de inglês ou literatura... Não, um professor de literatura francesa chamado Humbert Humbert, que ficou obcecado por uma menina de 12 anos chamada Dolores, a quem ele se refere como Lolita. E o grande trunfo desse livro é que o Humbert, ele é um narrador não confiável. Ou seja, a gente vê toda a história pelo ponto de vista dele, mas a gente não deve acreditar que tudo o que ele está dizendo é verdade. Não só no sentido de, será que isso aconteceu ou não? Mas principalmente na maneira como a gente deve levar como verdade o que ele interpreta das coisas. Por exemplo, tudo o que ele fala é muito enviesado. É tudo sobre o ponto de vista dele, que não é de uma boa pessoa. Ele, por exemplo, vê a Dolores, que é uma menina de 12 anos, como uma garota super precoce, super sexualizada, que tá dando em cima dele, e ele fica enfeitiçado por ela, e não consegue, coitado, ele não consegue resistir. Ao longo desse livro, ele retrata em inúmeras outras formas a crueldade dele de uma maneira super romantizada, super embelezada, poética até. E é por isso que esse é um grande livro, porque você tem um personagem mau caráter, que é um narrador totalmente não confiável, mas a escrita é muito bonita, é muito bem feita, é muito poética. Inclusive, eu diria que a citação mais famosa desse livro é a introdução, que diz: Lolita, luz de minha vida, labareda em minha carne, minha alma, minha lama, Lolita. A ponta da língua descendo em 3 saltos pelo céu da boca, para tropeçar de leve no terceiro contra os dentes. Então, como eu disse, é uma escrita muito poética. Um ponto do livro é que o Humbert é uma pessoa horrível. É como em You, que a gente tem a série contada toda do ponto de vista da perspectiva do que está acontecendo dentro da cabeça do Joe, mas ele é um serial killer, ele é um obcecado, um stalker, ele é uma péssima pessoa, ele é terrível, ele é mau caráter, ele comete crimes. Porém, a gente vê na série ele justificar tudo que ele faz. E é exatamente isso que o Humbert faz em Lolita. No entanto, 2 livros recentes, mais ou menos recentes, né, ficaram muito famosos e eles falam sobre esse assunto do aliciamento de menores, né, de meninas, por professores. Nesses livros, ambos os professores interpretam Lolita de uma maneira errada. Não do jeito que eu falei aqui agora, mas de uma maneira nojenta. Em Excavation, a personagem ali central da história, ela ganha Lolita de presente de aniversário, se eu não me engano. Um dia ela leva pra aula de literatura dela. Ela pergunta o que significa folly, que acho que seria algo tipo loucura, insensatez, absurdo, alguma coisa assim. E daí o professor responde pra ela: essa palavra é do livro vulgar que você tá lendo? E a Wendy responde: não é vulgar, esse livro é um clássico. E aí ele diz: esse livro não é sobre a menina que seduz o velho? Não é seduz a palavra que ele usa, mas eu traduzi por seduz, que é menos pior. Que é uma das coisas mais idiotas que você pode tirar de Lolita, dizer que ele é o livro em que uma menina seduz o velho. E, sobretudo, um professor de literatura não ter entendido sobre o que é o livro é, assim, absurdo. Mas aí a gente começa a pensar que, putz, quando a gente investiga a história de Lolita, a história do livro, assim, ao longo dos anos, a gente vê que a grande maioria das pessoas não entendeu esse livro. Inclusive, em My Dark Vanessa, que é um outro livro que também fala sobre aliciamento de menores pelos professores, o professor que tá aliciando a Vanessa, ele dá uma cópia de Lolita pra ela. E aí, obviamente, ela, como uma menina, se não me engano, ela tem 14 ou 15 anos na história quando isso acontece, ela interpreta aquilo como uma história de amor. Ela interpreta que o Humbert e a Lolita, eles
são um casal apaixonado que tem uma história de amor tabu, tal como a que ela tá vivendo como professora naquele momento, e que dar aquele livro de presente pra ela foi meio que a maneira desse cara, desse professor, dizer pra ela que ele tava apaixonado por ela, que ele amava, que ele queria viver uma história com ela como a de Lolita. Ela gosta tanto do livro, ela lê tão repetidamente esse livro, fica tão a história dela, assim, fica tão intrínseca que em determinado momento ela confunde uma cena da vida dela com uma cena do livro. Ela começa ali a meio que ficar perdida entre os limites do que é a fantasia que ela criou na cabeça dela e o que é a realidade. Infelizmente, essa leitura deturpada desse livro não é exclusiva desses dois casos. Ela tá enraizada no sistema. Ela tá enraizada na nossa cultura, ela tá enraizada na nossa sociedade de uma maneira, assim, que acabou se transformando numa trope, né, de livros, de séries e tal, que é a trope do romance entre aluno e professor. E quantos livros se a gente pesquisar isso, a gente não consegue encontrar sobre romance entre professor e estudante. E quase sempre é o homem professor e a mulher estudante. A ponto de isso ter crescido tanto e isso ter se tornado a essência do que é Lolita, que por muitos anos eu evitei ler Lolita porque eu achava que o livro era sobre um pedófilo. Eu achava que o livro romantizava, né, as atitudes do pedófilo. Eu não fazia ideia de que a ideia do livro é apontar, né, uma crítica sobre isso, só que contada do ponto de vista do cara. Numa das capas, Lolita tem várias capas ao longo dos anos, é um livro bastante antigo. E na capa de algumas cópias tem uma review, né, um comentário da Vanity Fair, da revista, que diz: a única história de amor convincente desse século. Um livro onde um cara eu não me lembro a idade dele agora, mas eu acho que ele já tava ali, se não nos 40, perto dos 40, ali em cima, criança de 12 anos. E a Vanity Fair fala que é a única história de amor verdadeira, não, convincente desse século. Essas palavras por si só já dizem tudo sobre o que isso se tornou, o que Lolita, o que a trope se tornou. E como esse livro é percebido, como as pessoas interpretam essa história. Como se fosse uma grande história de amor que é tabu, mas é uma grande história de amor lindo. Se ele só tivesse a mesma idade, seria lindo. E graças a isso, a cultura pop... Quando eu falo cultura pop, eu falo no sentido de popular mesmo, não no sentido de gênero de música pop, tá? A cultura não só romantizou esse livro, esse termo, como adotou Lolita pra fazer referência a uma ninfeta, a uma menina muito nova, mas que ela é super sexualizada, que ela é sensual, ela é precoce. Ela é uma menina, mas ela tem os seus instintos sexuais aflorados e ela dá em cima dos caras e a cabeça dela é de adulta e então ela tem que ser vista como uma mulher, porém ela tem um corpo de menina. Tudo isso, toda essa interpretação vai diretamente contra ao que o autor do livro queria, ao que o Vladimir Nabokov queria. Independente do que qualquer pessoa diga, essa interpretação romantizada do livro tá errada, porque não era o que o autor queria quando escreveu o livro. Em 1955, o Vladimir disse explicitamente que ele não queria que a capa do livro tivesse imagens de menininhas. Ele disse que ele queria que a arte fosse uma paisagem e também ele sempre se referia a Dolores como a sua poor little girl, né, que tipo, coitada, a sua menininha coitada dessa menininha. O que por si só, né, já nos fala como ele via a personagem como uma vítima, que é o que ela era. Ainda assim, ao longo de muitos anos, né, de 1955 até aqui, inúmeras capas de Lolita mostram, meu Deus, imagens, assim, de menininhas, e a maioria das capas é só a metade do corpo dela pra baixo, e aquela sainha de estudante, ou então são só as pernas da Lolita, ou então tem aquela famosíssima imagem da Lolita com os óculos em formato de coração, batom vermelho e um pirulito na boca, que é a mais famosa. Ela foi tirada do filme que foi feito, a adaptação do filme que foi feito desse livro em 1962. E eu diria que essa adaptação é a raiz de todos os problemas, porque, meu Deus do céu, como pode um filme ter adaptado tão errado esse livro? Essa versão foi produzida quando o Vladimir ainda estava vivo, e ele lutou muito contra o que foi feito na história desse filme. Eu não recomendo a ninguém assistir esse filme, nem o outro filme que foi feito de Lolita mais tarde, mas assim, se você tiver interesse, a critério de curiosidade, de fazer uma análise mais profunda do que a gente tá falando, enfim. Infelizmente, tudo que o Vladimir tentou fazer não teve muito efeito, né, porque os direitos do livro haviam sido vendidos, e aí quando o direito do livro é vendido, a produção faz o que ela quiser com a história. E foi exatamente isso que aconteceu. E nas palavras, eu não vou descrever tudo o que acontece nesse filme, porque mais nas palavras do Stanley Kubrick, acho que é assim que se pronuncia o sobrenome dele, que foi quem dirigiu o filme, Lolita
era uma afetuosa e triste história de amor, como Romeu e Julieta, como Ana Karenina. E para ele, o plot twist é que o Humbert não era um predador atraído pela Dolores apenas pela idade dela, mas ele estava verdadeiramente, completamente apaixonado por ela. Nessa versão desse filme, a atriz que interpreta a Dolores, se eu não me engano, ela é um pouquinho mais velha. Mas, na versão do filme de 1997, que ia fazer o Vladimir se revirar no túmulo, voltar e bater a cabeça contra a lápide dele, o diretor mostrou uma Dolores ainda mais sexualizada. Na verdade, essa versão é muito pior do que a outra. Infelizmente, essa eu vi. A atriz tinha só 15 anos. E assim, é muito bizarro as cenas que eles botaram essa menina pra fazer, beijando com o velho. Ela tinha só 15 anos. O ator que interpretou o Humbert, obviamente, era um cara de mais de 40, sabe? O fato de gravar esse filme com uma menina de 15 anos já é assim, já é uma violência por si só. A esposa do Vladimir, Vera Nabokov, disse em relação a isso, abre aspas, eu queria que alguém notasse a descrição sutil do desamparo dessa criança e a dependência patética que ela tem com o monstro do Humbert e a coragem comovente dela. Quando a gente trata a Dolores como se ela fosse uma ninfeta, uma adolescente precocemente sedutora, estamos a vendo pelos olhos do Humbert. Estamos deixando ele vencer. Essa precocidade associada ao símbolo da Lolita nunca foi natural da Dolores. Foi projetada pelo abusador dela. Essa é a questão do livro. A Dolores era uma criança. Não é pra gente ver a Dolores da maneira como o Humbert vê. É pra gente ler o que ele tá dizendo e sentir nojo. É pra gerar desconforto. A aceitação cultural dessa fantasia foi difundida e tomada como a interpretação correta. A imaginação do público aceitou a definição do Humbert de ninfeta, enquanto abafa vigorosamente as atitudes do Humbert e pedófilas envolvidas na criação desse mito. Porque, infelizmente, não é incomum que meninas, adolescentes, sejam aliciadas pelo professor ou por algum homem adulto que está ao redor delas. Então, com a influência de Lolita em mente, vamos conversar sobre Pretty Little Liars. PLL. PLL é uma série de livros Young Adult, ou seja, livros para faixa adolescente. É bem famosa, que foi tornada em série de TV e foi uma série de TV extremamente bem sucedida. Uma das maiores ali da década de 2010. E eu não tô exagerando quando eu digo extremamente. Essa série realmente é muito famosa. Ela gira em torno de 4 amigas. Na verdade, ela gira em torno de um grupo de 5 amigas, em que uma desaparece, e aí, depois de um ano que essa menina desapareceu, as outras 4 começam a receber mensagens anônimas, ameaçando elas, ameaçando contar os segredos delas, e elas são torturadas e infernizadas por essa pessoa. Eu fui uma fã super aficionada dessa série. Eu não li todos os livros, eu comecei a ler, mas eu não terminei porque realmente são muitos. Eu era completamente obcecada por essa história. A música de abertura não saiu da minha cabeça por anos. Era uma das melhores séries juvenis que a gente tinha na época, mas reassistir essa série como adulta é, assim, insano, porque muitas coisas dela envelheceram como queijo. A minha personagem favorita da série era a Arya. Ela era linda, inteligente, gostava muito de ler. Ela tinha uma obsessão, assim, era um grande hobby dela, literatura e escrita. E isso era tudo que eu queria ser naquela época. Só tinha um problema com eu e outras adolescentes querendo ser como ela. O par romântico da Arya era o professor de inglês dela, de 22 anos, e ela tinha 16. Conforme o relacionamento deles vai progredindo ao longo da série, surgem tantos exemplos de comportamento predatório dele, tipo, tem uma cena em que a Arya fica chateada com o Ezra porque os pais dela estão com problemas, e aí ela tá contando pra ele, e aí ele fala que ela não vai entender os problemas dos pais dela, ela é muito nova pra entender algo assim. E aí ela fica tipo, tá, se eu sou tão criança, por que você me chamou pra vir pro seu apartamento? E ele, não, eu não te vejo como criança, não, calma. Só fica pior, porque a questão é que a série não retrata relacionamento predatório. A série não retrata um professor aliciando a estudante, apesar de ser isso que tá acontecendo. A série retrata uma história de amor entre uma menor de idade e um homem de 22 anos. E mais pra frente a gente descobre que ela não foi a primeira menina que ele teve um relacionamento. Nos livros, isso não acontece. Nos livros, eventualmente, ela percebe como aquele relacionamento é errado. Ela não fica com ele no final. Mas na série, ela se casa com esse professor no final. E assim, outros adultos dão consentimento ao relacionamento dele, sabe? Tem uma cena em que um amigo da faculdade do Ezra aparece, saem os 3 juntos, vão pra um bar e tal, e aí, em determinado momento em que a
a Rhea não tá perto, ele vira pro Ezra e pergunta: o que você tá fazendo e tal. E aí você pensa, bom, esse vai ser o momento em que ele vai falar: como assim você tá saindo com uma menina de 16 anos? Mas não, ele só tá preocupado, alguém vai descobrir e o Ezra vai perder o emprego. Ele não tá preocupado com o que tá acontecendo com a Rhea, com uma menina de 16 anos, saindo com o amigo dele, um homem velho. A série constantemente mostra as amigas da Rhea incentivando esse relacionamento, dando apoio. E lógico que quando você é adolescente, quando você tem 15 anos, 16 anos, você vê uma amiga namorando um professor, você vê uma amiga namorando um cara mais velho em geral, não é como se toda adolescente vai ter esse insight de falar: isso é nojento, isso tá errado. A maioria vai achar super legal. Na época a gente se sente super madura e caramba, tem um cara mais velho interessado em mim, eu sou diferente das outras garotas, eu não sou tão criança como elas. Então assim, isso até é relacionável, mas todos os outros adultos da série meio que passam um pano pra esse relacionamento também e eventualmente eles ficam juntos. E tem coisas piores que ela descobre sobre ele depois, que não vem ao caso, mas assim, só fica pior. E o que é pior é que a mesma emissora que criou e distribuiu essa série, em 2020 lançou um documentário chamado Keep This Between Us, sobre uma mulher chamada Cheryl, que foi aliciada pelo seu professor. E o documentário é todo sobre ela confrontando o passado dela e entrando em contato com outras vítimas de abuso por professores. A mesma emissora fez PLL, que botou esse relacionamento, romantizou esse relacionamento abusivo que não existia nos livros, que não é romantizado nos livros, eu quero dizer, criou esse documentário. E adivinha, esse professor deu pra Cheryl uma cópia de Lolita. Tá vendo como tá tudo intrinsecado? Como tudo começa lá em Lolita? Então, voltando pra lá. Tudo isso fica muito pior quando a gente leva em consideração que existem muitos rumores. São só rumores. Nada disso foi provado, tá? Mas existem. E Nabokov escreveu Lolita pra lidar com os traumas de abusos que ele mesmo sofreu quando ele era criança. Na biografia dele tem um trecho em que ele fala: quando eu tinha 8 ou 9 anos, ele tá se referindo a um tio, invariavelmente me pegava no colo depois do almoço, e enquanto 2 jovens lacaios limpavam a mesa na sala de jantar vazia, me acariciava com sons cantantes e carinhos extravagantes. Existem outras passagens na biografia dele que levam a crer que esse tio abusou dele de alguma forma, mas essa é que a galera mais põe, né? Nabokov, mais tarde na vida dele, nunca disse explicitamente que Lolita era uma reflexão dele, uma maneira dele lidar com os traumas. Faz a gente questionar se não era o caso. E bom, é isso. Ainda existe muita coisa que a gente poderia falar sobre esse assunto, sobre essa romantização da trupe entre professor e aluno. A gente pode entrar também no tópico de age gap, diferença de idade, como isso tudo é mistificado e romantizado em Hollywood, na literatura e tá crescendo muito hoje em dia, e como isso é perigoso para jovens consumirem esse tipo de conteúdo. Mas esse vídeo vai ficar grande demais, então comenta aqui embaixo se você tem interesse em ver um outro vídeo falando sobre esse assunto, fala pra mim o que você acha, o que você achou desse vídeo, se você já leu Lolita, se você leu algum outro desses livros, quais livros também que você já viu por aí com essa romantização dessa trupe e o quanto isso é. Fala pra mim o que você achou desse vídeo. Se você quiser ver mais de mim, mais do meu dia a dia, mais sobre os livros que eu tô lendo, me segue lá no Instagram, @TatiConta. Eu posto bastante sobre resenhas de livros por lá. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, ajuda muito, eu quero muito crescer esse canal. E segue pra mais vídeos, ative as notificações pra não perder o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo episódio.